Vozes Vida, que sempre trazem harmonia para a nossa casa. Muito bom os vídeos. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao SEAC mais uma vez. Nossa primeira quarta-feira deste ano, né, de 2026. Que possamos caminhar juntos aí por mais 59 dias, mais ou menos. Mas antes de começar nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de sortear 2 evangelhos segundo o Espiritismo que eu tenho aqui. Ao entrarem aqui na nossa casa, todos receberam uma mensagem, e essa mensagem tem um número. Tá? Nós paramos em que número, Cida? 42. Então, eu vou sortear 2. Se alguém que receber já tiver e quiser doar para quem está ao seu lado, fique à vontade, tá bom? Ou quiser levar para casa para alguém, algum familiar, algum amigo também, lógico que é muito bem-vindo. Achou o seu número? Então tá bom. Então vamos lá. Márcia, fala um número, por favor, de 1 a 42. Vamos lá o meu? Não, 13. Número 13, quem tem? Que bom! Para você ler esse então eu vou sortear mais um agora, de 1 a 42, menos o 13, obviamente. Sérgio, fala o número, por favor. Número 27. Olá, que bom, né? Você não tinha? Está passando pouco? Que bom, fico feliz, porque o Evangelho é maravilhoso. Muito importante a gente ter conhecimento, né? Então, meus amigos, boa noite mais uma vez, aos que estão presentes, aos que estão em casa nos assistindo. Que tenhamos uma boa reunião. Vamos agradecendo a Jesus por estarmos aqui esta noite, né? Por podermos chegar até aqui, por estarmos iniciando mais um ano, né? Com saúde, podendo caminhar, podendo respirar, falar, né? Tendo nosso lar, nossas famílias, e que possamos ter um ano abençoado, sempre pensando no Mestre Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso Mestre de amor, nosso irmão maior, aos mentores desta casa, que sempre preparam este ambiente com muito carinho para nos acolher. Agradecemos a oportunidade, Senhor, de aqui estar mais uma vez. Rogamos, Pai, a tua proteção, a tua presença em nossas vidas, que possamos, em todos os dias deste novo ano, caminhar de mãos dadas contigo, Jesus. Que possamos, em todos os momentos de nossa vida, lembrar-nos da tua presença conosco, pois tu sempre estás conosco, nunca nos abandona. Também lembrar que todos nós temos o nosso protetor, nosso anjo de guarda, que nunca estamos sozinhos. Nos momentos difíceis de aflição, sempre temos alguém a nos amparar. Basta que serenemos nossos pensamentos e elevemos nosso pensamento a ti, para que tudo se acalme e possamos encontrar a solução e a saída. Unidos a ti, Jesus, em oração, possamos mudar a energia do nosso planeta, para que haja paz, união entre todos. Sabemos que os tempos são difíceis, é necessário que assim seja para a nossa imperfeição ainda. Nós rogamos, Pai, a tua presença, a nos guiar, a nos conduzir, e que possamos, unidos a ti, mudar os nossos pensamentos, voltando para o amor, para a paz, olhando aos nossos irmãos com carinho, respeito, não com ganância, nem querendo ser mais que o
estamos contigo, que assim seja, Jesus. Bom, meus irmãos, o tema que eu escolhi para hoje, tenhamos fé, para que possamos seguir a nossa jornada, né? Nesse plano. E segundo o Espiritismo, ter fé é mais do que crer, é a vontade de querer. E o que seria isso? A vontade, mais do que crer, é a vontade de querer. Nós sabemos que todos somos seres espirituais, vivendo uma experiência na matéria, né? Neste mundo. Nós não somos daqui, estamos aqui de passagem, uma passagem necessária para a nossa evolução. E nos prendemos tanto às coisas do mundo material que esquecemos que somos espíritos. E aí a gente acaba transferindo a nossa fé para Deus, né? A gente acaba pedindo coisas, né? Pedindo, se Deus quisesse dar dessa forma, ou não aconteceu porque Deus não quis, né? E é isso que a gente precisa começar a refletir melhor sobre essa parte, essa fala sobre a fé. Nós falamos muito da fé exterior, né? Vivemos muito a fé religiosa, né? Que a gente tem vivido ao longo de toda a nossa existência. Os dogmas das religiões, né? Os rituais, sempre pedindo coisas a Deus, a Jesus, aos santos, aos anjos, enfim, sempre pedindo algo para o outro e nunca nos voltando para dentro de nós. Então essa fé, essa vontade de querer, ela tem que despertar dentro de nós, tem que brotar dentro de cada um de nós, porque só assim nós conseguiremos ser felizes, conseguiremos seguir a nossa jornada evolutiva, porque esse é o nosso propósito aqui, né? Ninguém está aqui a passeio, como eu já falei algumas vezes aqui. Nós estamos aqui com propósitos de evolução. E nós sabemos, e o Espiritismo nos esclarece muito isso, que somos espíritos, já estamos numa longa jornada, né? Já reencarnamos, desencarnamos muitas vezes, muitas. Estamos aí numa jornada evolutiva de milênios, poderia dizer, desde o início da nossa criação. E ao longo dessa jornada, nós fomos melhorando em algumas coisas, em outras piorando, muitas vezes nos deixando levar por coisas que não são tão boas, que nos prejudicam, que nos levam para baixo, né? Nos impedem que nós cresçamos como pessoas, como espíritos. E essa fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, que a gente não tem que aceitar as coisas simplesmente porque alguém está falando que tem que ser dessa forma, mas raciocinar sobre tudo, porque nós temos em nós a semente dessa fé. Todos nós, quando nascemos, já trazemos essa semente dentro de nós. A semente da fé, do amor, né? Esse amor que o Mestre nos trouxe, nos ensinou há mais de 2000 anos atrás, e que ainda hoje nós ainda não aprendemos a esse amor, né? Que é doação, que é querer o bem do outro, que é ver o bem sempre, ver o melhor do outro. Mas enfim, essa fé que nós trazemos aqui, tenhamos fé, o que eu gostaria de colocar para vocês, para refletirmos sobre isso, para que nós possamos, para que as coisas possam dar certo em nossas vidas, é preciso que nós mudemos, que as coisas têm que acontecer de dentro para fora. Não adianta a gente querer exteriorizar para o outro, esperar de fora para dentro. Não adianta eu achar que eu vou fazer uma oração, eu vou pedir que tudo vai dar certo na minha vida, porque eu estou rezando, porque eu estou orando. Não é assim, né? Obviamente que nós temos Deus do nosso lado, Jesus, temos os nossos mentores, porém nós temos que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte, meus irmãos, é nos transformarmos a cada dia para melhor. E é só nos transformando para melhor que as coisas podem acontecer. E podemos seguir confiantes, com fé de que tudo vai dar certo. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas a nossa forma de agir, de pensar, de fazer, vai totalmente ao contrário daquilo que deveria ser feito.
Porque para conseguirmos as coisas, para sermos felizes, nós temos que caminhar no bem. Nós temos que ser caridosos. Nós temos que buscar este caminho, que é o caminho que o Mestre Jesus nos trouxe quando ele veio até nós, que é o Evangelho. Né? O Evangelho é o caminho, é o único caminho para sermos felizes, não há outro. Ali tem todos os ensinamentos, todos, para que nós possamos ser felizes. E nós ainda hoje não conseguimos entender. Mesmo Jesus falando, deixando claro lá, no próprio Evangelho, que ele iria embora, ele voltaria para o Pai, mas ele mandaria o Consolador para nos auxiliar, para nos lembrar de tudo que foi dito por ele, que nós já haveríamos esquecido com certeza. Ele disse que o Espírito de verdade estaria conosco, nos orientando, nos conduzindo, que é o Espiritismo, né? Através da codificação de Kardec. Quem ainda não teve oportunidade de ler, de estudar o Evangelho, faça, comece hoje. E vocês encontrarão tantas respostas, meus irmãos, tantas respostas ali. E você começa a refletir e a pensar: por que as coisas não acontecem na minha vida do jeito que eu gostaria que acontecesse? Por que as coisas não dão certo? De que forma eu estou caminhando? Porque às vezes a gente quer tanto, né? A gente quer tanto uma coisa, faz promessa, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Não, Deus quer o melhor para nós, com certeza. Ele nos ama, ele é nosso Pai amoroso, misericordioso, tanto que mandou seu Filho para nos ensinar o caminho. Ele quer que nós sejamos felizes, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E nós estamos aqui para isso, para viver, para vivenciar, para sofrer as nossas mazelas, que nós somos culpados, né? Porque o que acontece conosco, com certeza, em algum momento nós provocamos, talvez não nessa encarnação, mas em encarnações anteriores, e a gente vai ter que depurar nosso espírito até ficar livre de tudo, até nos tornarmos luz, que este é o caminho de todos nós. Mas não fiquem tristes por isso, por nós ainda estarmos aqui, por ainda não entendermos, porque Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é amor, e Ele sabe que a gente vai chegar lá. Ele sabe disso. Ele não castiga ninguém. Não existe castigo divino. Pelo contrário, Ele faz de tudo para que nós sejamos felizes. As coisas ruins que acontecem conosco são consequências dos nossos atos. Acreditem, tudo que nós fazemos retorna para nós. Então, façamos o bem, sejamos caridosos, vamos olhar com mais amor para o próximo, para tudo, na verdade, e nós seremos mais felizes. Então, essa necessidade de busca do nosso autoconhecimento, esse mergulho dentro de nós, é imprescindível para que sigamos com fé, com a certeza de que tudo vai caminhar bem e nós seremos felizes. É essa fé que nós temos que raciocinar sobre ela hoje. É uma fé que busca o nosso conhecimento interno, nos transformando, né, moralmente. Veja bem, porque nós temos vivido tanto voltados para as coisas materiais, para progredir materialmente, né? Fazemos de tudo para ter coisas, para ter sucesso material, e não nos preocupamos com a moral, que é esta que nós vamos levar conosco ao sair daqui, ao deixar este planeta, ao retornar para o plano espiritual. Todos nós retornaremos, ninguém morre, né? A vida é eterna. O que fica é o corpo material, o espírito continua vivo, e nós vamos levar a nossa evolução moral conosco. Algumas pessoas já têm um pouco mais de entendimento, já vivenciaram talvez mais coisas, já despertaram para esse conhecimento. Outras ainda não, né? Mas estamos todos caminhando juntos. E aí é que cabe aqui um adendo, né? Se poderia dizer assim. Daí a questão da gente não julgar, né? Não julgar ninguém, não apontar o dedo para ninguém. Porque cada um está no seu momento evolutivo. Nem todos nós estamos no mesmo padrão de conhecimento, de evolução. Então, aquele que consegue enxergar um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de calma e de amor, né? Para não apontar o dedo para o outro. Pelo contrário, auxiliar aquilo que puder. Né? É o que Deus espera de nós.
porque somos todos irmãos, né, diante do Pai. E no Espiritismo, como eu disse anteriormente, somos incentivados a buscar o autoconhecimento, a entender as leis divinas e vivenciá-las em nosso dia a dia. Porque nós temos leis imutáveis, que são as leis de Deus, que regem todo o universo. Tudo é regido por Deus, pelas leis de Deus. E quando nós nos desviamos delas, é que nós sofremos. E que nós acarretamos mais sofrimento para nós, seja nesta encarnação, seja na próxima. E nós temos que buscar este conhecimento, meus irmãos. E nós só vamos conhecê-lo através do Evangelho do Mestre. Jesus, em todos os momentos da sua passagem por aqui, ele não perdeu um momento, um instante, que não deixasse uma mensagem de orientação para nós, em nenhum momento. Tem uma passagem do Evangelho em que os apóstolos tentam expulsar um demônio, né, um obsessor de um jovem, e não conseguem. E pedem ajuda a Jesus. E ele chega até eles e faz com que o obsessor se afaste do menino. E Jesus chama a atenção dos apóstolos. Por que eles não conseguiram fazer? Né? E eles mesmos questionaram por que a gente não conseguiu, mestre. Aí ele fala, se vós tivesseis fé como um grão de mostarda, teríamos conseguido. Então, o que é essa fé como um grão de mostarda? A mostarda é o grãozinho menor que existe. E a mostarda é uma árvore imensa, né? E ele dá o exemplo. Essa força está dentro de nós. Essa fé, essa força está dentro de nós. Todos nós temos essa sementinha dentro de nós. E ela precisa desabrochar. Ela precisa começar a crescer. Nós temos essa força dentro de nós, porque nós somos filhos de Deus. Então nós temos que acreditar em nós, que nós podemos, nós somos capazes de fazer. Nós temos uma força magnética, um magnetismo que existe em nós, que é o fluido universal que habita, que isso ainda não entendemos, mas no futuro entenderemos, que nós podemos fazer coisas que se consideram milagres, se nós conseguirmos fazer com que essa força desperte em nós. Mas ela só pode despertar se nós nos voltarmos para o bem, se nós nos transformarmos, se continuarmos pensando no mal, nos comprazendo em fazer maldade e prejudicar o outro, nós não vamos nunca conseguir, né, despertar essa força dentro de nós. Então nós precisamos nos voltar para isso, para buscar essa força que habita dentro de nós, para que sejamos felizes e continuemos a nossa jornada. Nós estamos aqui para isso, para evoluir, não para ficar parado no tempo. Por muitos séculos, a nossa experiência de fé, como eu disse no começo, tem sido antes quase que uma experiência de transferência de responsabilidade. Como eu falei antes, é você orar, pedir coisas, né? Com fé, não, eu vou rezar, o Senhor me dá isso, me dá aquilo. Não é assim, né? Nós temos força dentro de nós para conseguir. Basta que nós mudemos a nossa vibração. Mudemos os nossos pensamentos, a nossa forma de agir. Não adianta, sem mudança dentro de nós, a gente não vai conseguir caminhar. E nós precisamos acordar para isso urgente. Faz-se necessário nós nos despertemos para o Espírito, para a nossa evolução moral. É chegar na hora, não dá mais para esperar. Nós temos que evoluir moralmente. E o que é evoluir moralmente? É você se afastar das coisas ruins. Você procurar o bem, o amor, a verdade, o perdão, a humildade, ser humilde, deixar de ser egoísta. O egoísmo é a pior coisa que existe dentro de nós. E todos nós temos essa semente, precisa ser arrancada para que a gente possa ser feliz, possa caminhar, seguir a nossa jornada com bastante fé, com coragem, acreditando que tudo é possível, né? E é possível, porque Deus nos dá essa força. Ela está dentro de nós, ela habita dentro de nós. Mas nós estamos envolvidos com as coisas do mundo, né? Com os quereres materiais, não pensamos nisso. Não paramos para refletir
que somos espíritos, que precisamos melhorar, que uma hora nós vamos voltar da casa, não vamos levar nada de material que tem aqui, temos coisas para usufruir delas, sim, mas nada disso vai conosco, fica tudo aí. Então, por que sermos gananciosos, invejosos? Por que prejudicar o outro a conseguir algo a qualquer preço? Por que agir dessa forma? Né? Então, como nós estamos vivendo hoje, nosso planeta passa por um momento muito complicado, né? Um momento difícil, que se aproxima, a gente está sentindo isso. As nações umas contra as outras, por puro egoísmo, por sede de poder, não é? A gente vê coisas absurdas acontecendo, ninguém está se preocupando com o outro, apenas mostrar que um tem poder mais que o outro. E aquele que está no poder usa o poder de forma errada, não fazendo bem para as pessoas, não ajudando, prejudica, deixa as pessoas passarem fome, né? Viver na miséria, quando poderiam estar distribuindo a riqueza melhor para todos. E vemos isso acontecendo agora. Mas isso tudo, sim, meus irmãos, é muito triste. Nós temos que orar muito, elevar nosso pensamento a Jesus, a Deus, pedindo paz para nosso planeta. Mas essa paz só vai acontecer se nós começarmos ela dentro da nossa casa, dentro do com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, porque ela não vem de fora. É nós que temos que construí-la, né? É nós que temos que transformar essa energia, os pensamentos para o bem, para que as coisas comecem a melhorar. E não podemos também ficar só pensando nisso. Desviemos os pensamentos das coisas ruins, vamos pensar em Jesus. Nesses momentos difíceis e tristes, vamos orar, elevar nosso pensamento ao Mestre, para que as coisas realmente melhorem. Porque quando todos conseguem ficar numa sintonia de luz, de harmonia, a gente consegue mudar a energia do planeta. Então, vamos nos policiar, não deixar levar por este momento tão triste, pelas notícias tristes que estão passando a todo momento nas televisões, na internet, e que nos angustiam e faz com que nós percamos o foco e a gente começa a achar que não tem saída, que o mundo vai acabar, que vai sair da Guerra Mundial, que tudo vai ser destruído. Não vamos pensar assim, vamos pensar em Jesus, Deus está no comando de tudo. E acreditem, nada acontece sem que Deus nos permita. E tudo que nós estamos vendo acontecer, por quê? Pela nossa ganância, pela nossa ira, o egoísmo, o orgulho, não é verdade? Está aí um exemplo pior, da pior forma, do que nós estamos vivenciando hoje. Então, que isso tudo sirva de exemplo. Essas coisas ruins que acontecem, que nós nos policiemos, nos voltemos para dentro de nós e busquemos em nós tirar aquilo que ainda está de ruim e coloquemos no amor. Sabe, o amor ao próximo, o bem, fazer o bem, o estender a mão ao próximo, fazer a caridade. A caridade é essa palavra que a gente sempre usa e tão forte que ela é, né? Que engloba tanta coisa. Engloba paz, amor, união, fraternidade, tolerância, né? Tudo, humildade. A caridade é tudo. Aquele que consegue ser caridoso, ele consegue ser tudo, né? Mas é uma caridade, não é caridade só material, porque essa é a mais fácil de fazer. Caridade moral, principalmente, que é mais difícil, né? Porque infelizmente nós julgamos demais os outros, nós criticamos demais o outro. Será que nós podemos fazer isso? Será que nós temos esse direito? Somos perfeitos? Será que eu não tenho nada de errado dentro de mim? Que eu possa apontar o dedo para a Márcia, ou para o Sérgio, para o Pinheiro, para a Jô? Quem sou eu para fazer isso? Né? Se eu olhar dentro de mim, talvez eu seja muito pior que eles. Não estou dizendo que eles sejam ruins, não é isso. Mas é um exemplo que a gente aponta o dedo para o outro, não é isso. Né? A gente critica, não é verdade? Então a gente temos que parar com isso. E para exercitar nossa fé, meus irmãos, para a gente viver em harmonia com Deus, com as leis do universo, como eu disse, é fundamental que nós mergulhemos dentro de nós, que nós
consigamos olhar para nós, buscar a nossa caminhada, em que momento nós estamos, o que a gente precisa fazer para melhorar. No Evangelho, logo no início do Evangelho, tem uma palavra, muitas vezes está trazida no Evangelho, tanto na boca de João Batista, quanto na boca do Mestre, né? Que é a palavra batismo, do grego baptos, que significa mergulho. Muitas vezes, em nosso entendimento de fé, ela não representa esse batismo, esse mergulho em nós mesmos, com a sinceridade e humildade, na identificação das nossas imperfeições, das nossas limitações e o sincero desejo de vencer essas limitações e de nos aperfeiçoarmos. Então, meus irmãos, mais uma vez eu convido a todos, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ler o Evangelho, façam isso, comecem agora. O Evangelho de Jesus é um só, não importa a religião, ele é um só. A diferença do nosso Evangelho segundo o Espiritismo é que o Evangelho segundo o Espiritismo lhe traz esclarecimento, lhe traz luz para muitas coisas que ficaram obscuras. Porque quando Jesus veio até nós, trazendo a mensagem, nós não estávamos prontos para entender ainda tudo. Então, muita coisa ficou velada por parábolas. E o Evangelho segundo o Espiritismo lhe traz a luz, que são os nossos irmãos do plano espiritual, que vieram até Kardec e trouxeram essas explicações, seguindo o que Jesus nos disse. Ele é o Consolador prometido, o Espírito de verdade. E aí, meus irmãos, nós encontraremos muitas respostas, muitas, para as nossas dúvidas, para as nossas dores. Nós vamos conseguir compreender quem somos realmente, né? Quem realmente eu sou, o que eu preciso melhorar, o que eu já fiz de bom. Então, eu convido, deixo o convite para que nós possamos vivenciar essa fé com Jesus. Mas lembre, é uma fé raciocinada que nos leva a entender e buscar o conhecimento. Não mais aquela fé de dogmas, né, que a gente aprendeu desde criança. Ora com fé que você consegue. Não adianta você orar se você não mudar a sua forma de agir. Somos nós que temos que mudar. Somos nós que temos que buscar essa força dentro de nós. E quando a encontramos, nós seremos bem felizes, bem calmos. As tribulações da vida já não vão nos ferir. Nós teremos calma, serenidade para esperar a hora certa das coisas acontecerem. E teremos a confiança e a certeza de que tudo vai dar certo. Porque tá. E muitas vezes aquilo que nós queríamos e não deu certo, era que não era possível, era que não era para dar. Não era o melhor para nós. Porque Deus quer o melhor para nós. Então não nos frustremos quando a gente deseja ardentemente algo e aquilo não vem naquela hora. Você pode ter certeza que não era para ser naquele momento, mas que na hora oportuna chegará para você. Mas continue confiante, continue com fé em Jesus, com fé em Deus, com fé em você mesmo, sabendo que é você que precisa fazer a mudança para seguir a sua jornada com Jesus, para chegar a Deus, que é o que Ele espera de nós. Saibamos que estamos aqui e não somos daqui. Tenhamos isso em mente. Nós não somos daqui. Vamos viver o melhor possível aqui, em harmonia com os nossos irmãos, mas buscando a nossa conexão com Deus. Isso é fundamental. Nós não podemos nos perder disso nunca. Nós temos que buscar Jesus, esse irmão maior que veio até nós, nos trazer, ensinar o caminho para sermos felizes. Não adianta nos voltarmos para as coisas do mundo somente. Nós precisamos urgentemente nos voltarmos para as coisas do Espírito, que é isso que nós vamos levar conosco, meus irmãos. Então, tenhamos fé, mas uma fé raciocinada, uma fé em Deus, em Jesus, e na certeza de que nós conseguiremos, mas unidos a Ele, sozinhos nós não conseguimos.
Então, busquemos sempre ter tempo para Deus. Né? A gente tem tempo para tanta coisa, não é? Mas não temos tempo para ir no templo, né? No centro, para ouvir uma palavra. Não é? Que pena, não é verdade? Temos tempo para tudo nessa vida, tudo que é material, tudo que é do mundo material. Mas não temos tempo para nada do mundo espiritual, que é o nosso mundo, que é de onde viemos e para onde iremos. E temos que voltar melhor. Nós não podemos perder um tempo precioso desse aqui sem melhorar, não é verdade? Então, meus queridos irmãos, tenhamos fé, saibamos que podemos, através do nosso esforço, melhorar, chegar a Jesus, chegar a Deus. Nós encontraremos a paz que tanto necessitamos e que tanto buscamos. Paulo, em uma de suas epístolas, eu não vou lembrar agora qual foi, ele diz: Deus é fiel, né? Ou seja, do alto só vem o melhor. Mas aí a pergunta que eu deixo para nós: somos fiéis a Deus? Né? A gente vê em todo lugar: Deus é fiel, Deus é fiel. Como se Deus fosse obrigado a ser fiel a nós, mas a gente não tem nada a ver com isso. É problema dele, não é? Não é verdade, gente? Não, Deus é fiel. Do alto somos o melhor. Mas e nós? Somos fiéis a Deus? Estamos buscando os seus ensinamentos? Seguindo aquilo que Ele nos propõe? Essa é a pergunta que eu deixo para a gente refletir nesse começo de ano, sabendo que nós nunca estamos sozinhos, nunca. Deus está sempre conosco, Jesus, nosso anjo guardião, ou protetor, ou mentor, como a gente queira chamar. Ele sabia que a nossa jornada aqui não seria fácil, por isso ele sempre deixou o irmão junto conosco, né? Que a gente não vê, mas ele está do nosso lado o tempo todo, nos intuindo, bons pensamentos. Se nós tivermos calma para ouvir as respostas, nós ouviremos. Então, meus irmãos, é isso. A mensagem que eu queria passar. Espero que todos tenham um bom retorno às suas casas. Eu agradeço os que estão em casa nos ouvindo. Nós vamos passar agora a segunda parte do nosso trabalho, que são a crioterapia, para seus companheiros que já estivem na sala. Nós ficaremos aqui no salão. Eu peço a todos que fiquemos em silêncio.